Então, boa noite para todos nós. Boa noite. Quando o José me convidou para fazer essa fala de hoje, ele me pediu uma coisa que normalmente a gente não faz, que era pedir para repetir um tema. Então, para aqueles que estavam aqui naquele sábado no qual eu fiz a fala dentro desse assunto, poderá ser um pouco cansativo para esse pessoal que vai assistir aí através da página do Nirus também. Só que tem uma coisa, a leitura, o texto, o conteúdo pode ser o mesmo, a argumentação sempre é diferente, porque o momento é outro, a necessidade de quem está vendo é outra. E os mentores amigos sabem muito bem disso, muito além do que possamos imaginar. Então eu diria que aqueles que já assistiram vão reforçar. E de repente vão até gostar mais no dia de hoje. Que esse assunto, o título, parece assim uma coisa que não tem nada a ver, mas tem. Quando fala no título dessa leitura, que é de função coletiva, a gente meio que se assusta. Mas tenham a certeza de que no decorrer desta fala, nós vamos ver que realmente é de função coletiva. Mas como é de hábito dentro das casas espíritas, a gente sempre abrir um trabalho com uma prece. Então eu convido que todos nós fechamos os nossos olhos e primeiramente façamos os nossos agradecimentos a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso anjo de guarda, por nos permitirem ou nos aconselharem para aqui estarmos. Fazendo os agradecimentos, podemos também colocar em dia a nossa lista de pedidos para esse grupo de espíritos que aqui estavam à nossa espera para nos atender, para consertar as coisas que não estão muito bem em nosso corpo, em nosso pensamento e, por que não, nesse espírito que comanda esta carcaça. Os mentores amigos já estão trabalhando em nós e por nós. Podemos então nos colocar relaxados, tranquilos, de mente voltada a Jesus, com o pensamento muito tranquilo, para que tudo se transcorra dentro da mais perfeita harmonia possível. Que a paz, que a harmonia e a luz nos deixem transmitir esse recado que os mentores amigos acharam por bem fosse repetido. Que a paz esteja com todos e que assim seja. Então, esse título, como eu dizia antes da abertura, que é de função coletiva, trata especificamente dos médiuns sensitivos. O médium sensitivo é o seguinte, eu até fiz algumas anotações para não me perder na argumentação. Todo médium de cura, médium escrevente, médium audiente, médium de efeito físico, todo ele é também sensitivo. Na pesquisa que eu fiz para me inteirar do assunto do médium sensitivo, os livros, as obras nos dizem: todo mundo é um médium sensitivo. Porque ele está sempre mediando alguma coisa, sentindo e passando à frente, ou absolvendo e se prejudicando, se for uma coisa má.
Se for uma coisa boa que ele estiver a fazer, a pensar, a agir, os frutos também serão colhidos no futuro. Mas todo mundo independente se ele tem alguma religião ou se ele segue alguma seita religiosa ou não segue nenhuma. Ele é um mediador sensitivo. Sempre. Mesmo quando dorme. Ele ainda se encontra trabalhando porque os mentores amigos precisam da nossa função no planeta. A gente ouve por aí alguém dizendo: eu não sirvo para nada, engano. Todo mundo está aqui com uma função específica para cumprir. Ou seja, os nossos talentos, como fala no próprio Evangelho. Ninguém é desprovido totalmente de talentos. Tem uns que têm talento, digamos assim, para lavar uma louça ou para enxugar uma louça e deixar aquilo brilhando. Mas isso é uma coisa muito simples. Mas já pensou se as donas de casa não lavassem a louça? Que tamanho tinha que ser a pia para guardar as coisas sujas? Um varredor de rua, ele tem o talento para limpar as nossas ruas. Um catador de lixo, ele vem ali, pega, escolhe, porque não temos ainda o cuidado de separá-lo como deveria. Ele vem ali, separa e larga lá no montinho para facilitar para os seus colegas. É o talento que ele tem. E todo mundo tem. Uns cozinham bem, outros só comem bem. Vocês já imaginaram o melhor cozinheiro do mundo cozinhar para ninguém comer? Qual seria a graça? Nenhuma. Então, todos nós temos talentos. Temos que ver o que estamos nós a fazer desses talentos. Temos que nos colocar a pensar sobre o assunto. Mas eu fiz umas anotações aqui sobre o médium sensitivo que nos diz assim: todos somos uns melhores, outros piores. Que segundo o próprio livro onde eu pesquisei, diz que tem para todas as coisas. Tu ser um médium não te dá o título de ser bom, de ser honesto. Tem muitos médiuns também que não são tão bons. Ou são bem ruinzinhos, tirando proveito de uma coisa que eles ganharam de graça. Tem, de todos os tipos. Uns sabem, outros nem sabem que são. Mas são médiuns. Mas o certo é a gente estudar sobre o assunto. Porque temos uma tarefa a cumprir. Ou será que estamos aqui no planeta por acaso, só para nos divertir, só para brincar, só para não fazer nada? Será? Não, temos tarefas a cumprir. Por isso é de função coletiva. Por isso é que temos que prestar muito atenção no que estamos nós a fazer ou não. Porque se aqui na Terra, aqui no nosso planeta, o mundo está sobre uma teia que é a internet, tudo interligado com tudo. Vamos imaginar agora o mundo espiritual, que aqui é uma réplica imperfeita do mundo espiritual. Eles com eles e nós com eles e conosco, todo mundo está interligado. Então, se estamos nós naquilo que estamos fazendo, vamos fazer uma avaliação. Estamos agradando quantas pessoas? A nós? Estamos fazendo o que queremos. E mais 4, 5 pessoas? É pouco, né?
Por um percentual de 8 bilhões, 5 pessoas é muito pouco. Se estivermos agradando umas 20, pô, já melhorou. Mas ainda é muito pouco. Não dá nem toda a nossa família. Ah, mas como é que eu vou fazer para agradar? Faz o teu melhor. Procura agir com a razão. Procura fazer as coisas corretas, sérias, seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí eu poderia agradar umas 50 pessoas. Melhorou, né? Mas ainda temos de pensar. Porque não estamos aqui nesse planeta para cuidar só dos nossos familiares. Para dividir só com eles os nossos conhecimentos e os nossos talentos. Mas vamos ver o que nos diz a leitura que o Espírito Miramês ditou e o João Nunes Maia escreveu. Esse aqui é um livrão do falecido Dorcimar Cardoso dos Santos. Ele comprou isso aqui em 2003, numa feira do livro em Caxias do Sul. Faz tempinho só que ele comprou, mas o livro é bem mais antigo. O culto do Evangelho no lar é harmonia para a família. O Evangelho no lar é uma coisa que eu diria, mas tem que sentar na tua mesa. Não obrigatoriamente. Forma um hábito de ler bons livros. Tu já está, de certa forma, praticando o Evangelho no lar. Se tu não consegue ainda envolver os teus familiares, as crianças principalmente, não desista, continue tentando. É o ide e pregai que Jesus nos pediu. Começando no seio da comunidade de maior importância, que, de certa forma, é a própria coletividade, buscando-nos através dos que comungam conosco entre quatro paredes. Se não conseguimos a nos acertar, a nos combinar, a nos agradar dentro da nossa própria casa, então é porque a coisa está feia, né? Que nem diz a música que é. Porque ali é o começo de tudo. Por mais que a gente escute por aí que a família se desintegrou, que a família não existe mais, não. Ela ainda existe. Claro que aí agora vai se encaixar a frase do Martin Luther King que eu ainda ouvi hoje de manhã na Rádio Viva. A preocupação dele com o silêncio dos bons. Porque os maus fazem os alaridos deles. E nós, na nossa família, ficamos tão quietinhos, tão acomodadinhos, e os outros não verem que estamos nós lendo uma obra espírita, ou procurando entender os problemas dos nossos. Porque ali é o começo de tudo. O homem com dons espirituais aflorados deve exercitá-los em todos os sentidos lícitos para seu crescimento, sem deixar o egoísmo atormentar seu convívio com os outros. Se és um canal por onde transitam a verdade, o amor, a tolerância e a fé, não percas tempo. Esse trabalho pertence em primeira ordem aos que sofrem, aos angustiados, aos trôpegos, aos famintos e encarcerados. Toda água estagnada está sujeita à putrefação. Então, se temos nós o convívio com esse tipo de pessoa, que estão passando por esses perrengues e não estamos nós a fazer nada, vai acontecer que nem a água que está parada. Vai simplesmente apodrecer. E não é isso que queremos. Não é isso que queremos.
Com certeza. O médium é um canal de utilidade pública. Se assim podemos dizer, e ele deve gloriar-se por isso. Deus atende às criaturas pelas próprias criaturas. Servir de instrumentos de Deus é tão bom. Então, somos nós o canal, mas no que, aonde, todo momento, a todo momento. Que as coisas que nos surgem, as coisas que se apresentam diante de nós, cabe a quem resolver? A nós. Ou, no mínimo, amenizar, diminuir a intensidade. Emprestar um par de orelhas. Essa tarde eu fiz isso e me custou caro. Mas eu, sabedor que sou, que as pessoas precisam de um par de orelhas, mesmo que seja para dizer um monte de coisas meio sem fundamento, elas precisam de um par de orelhas que a escutem. Porque, de repente, num dia desses qualquer, poderá ser um de nós precisando desse par de orelhas. E se já tivemos a oportunidade de fazer e fizemos, ganhamos um bônus. E se mandamos para aquele lugar e não demos a mínima, como vamos querer que alguém nos escute, né, Joana? É chato agora, mas tem pessoas de papo ruim, aí não tem? Tem, né? Por favor. Mas será que alguém já disse para ele que o papo dele é ruim? Será que esse papo dele é ruim que ele está apresentando para mim, ele não está, de certa forma, me pedindo, me orienta, me diz alguma coisa para que eu possa mudar? É possível? Kardec perguntou, me ocorreu agora, Kardec perguntou aí no Livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão, eu conheci o Milito, que era um senhor que frequentava aqui, ele sabia a página e o número da pergunta. Eu não tenho isso. Mas Kardec perguntou para os espíritos, para o grupo Espírito da Verdade, que esse é um grupo de espíritos que era coordenado diretamente por Jesus. Se os espíritos influenciavam sobre os seres humanos. E sabem qual foi a resposta desse grupo da verdade? Muito mais do que possamos imaginar. Então, tudo aquilo que a gente imaginar é mais ainda. Então, somos médiuns ou não somos médiuns? Claro que somos. A serviço dos espíritos. Se procurarmos nós seguir um rumo certo, trabalhando, conversando com as pessoas com respeito, com educação, certamente que esses espíritos que estarão conosco são mais ou menos da mesma forma. Com os mesmos conceitos, com os mesmos ideais. Mas, se temos na nossa cabeça ideias, eu não diria ruins, mas não tão boas, vamos dar passagem para aqueles espíritos que também têm ideias não tão boas. Vamos fazer coisas ruins que provavelmente nos arrependeremos bem próximo, bem logo. Porque os tempos são chegados. Ou nos arrependemos das nossas asneiras e mudamos a nossa conduta, ou simplesmente vamos ser convidados a nos retirar desse lugar. Isso também já é uma verdade absoluta. Praticamente toda a humanidade sabe disso. Já leu, já ouviu, já estudou, mas sabem disso. Então vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos,
para não atrairmos para junto de nós os maus espíritos, ou os menos bons. Pode ser chamado assim, fica mais bonito, né? Tornamos a repetir que a mediunidade é função coletiva. Ao reencarnares com alguns dos dons da vida aflorados, ouviste a voz do Senhor, qual Moisés no Monte Sinai. Nesse argumento, dar-te-ei a luz para que multipliques a vida, dar-te-ei a vida para que multipliques a caridade, e dar-te-ei a caridade para que multipliques vivendo o amor. Então é essa a nossa função. Por mais que estejamos longe disso ainda, mas já temos consciência que temos que vir numa casa religiosa, que temos que ler alguma coisa para nos informarmos, para diminuir as bobagens na hora de falar. Então já não estamos mais no primeiro passo. Já demos o primeiro passo. Já sabemos a direção. E cabe a nós que já temos esse bocadinho de conhecimento, dividir, passar para frente, multiplicar. Por mais que muitas vezes vamos chamar de chatos, de enjoados, de um monte de coisas que não vão nos agradar, mas vamos nos esforçar para ficar quieto. Como é difícil ficar quieto, né? Principalmente pessoas que têm o meu jeitão, que não fico quieto para ninguém, para nada. Não, hoje eu já fico, eu já melhorei. Mas vocês sabem por que eu comecei a ler obras espíritas? A maioria que não sabe. Porque a minha turma, ali quando eu tinha uns de 20 a 25 anos, todo mundo já tinha lido ou lia bastante. E daí eu não tinha nem o que dizer para esse pessoal, eu não podia prosear com eles. Aí eu me vi da obrigação de começar a ler alguma coisa para não poder prosear com esses caras. A gente ia no centro junto, tinha a Juventude Espírita que era junto nos domingos. Daí quando a gente no sábado de tarde ia jogar futebol de salão lá no Pedro Carneiro, também junto. Aquele grupo estava sempre. E eles sabidos. Para mim, na época, eram muito sabidos. Porque eu não sabia quase nada. Eu conhecia a doutrina, sim. Eu tive o privilégio de nascer em lar espírita. Eu tive esse privilégio. Os meus avós eram, meu pai já nasceu em lar espírita e eu estou tentando, assim, me manter dentro disso. O problema não é eu ter entrado na doutrina tão novo, é que a doutrina demora a entrar na gente, né? Por favor. Mas no momento que a gente vai estar tendo o conhecimento de como eu devo me comportar, eu já estou caminhando no rumo certo. Do Jesus de Nazaré, que nos prometeu que mandaria um Consolador para ficar conosco por todo o tempo, até a eternidade. Que nada mais é do que a doutrina que o Kardec organizou e botou lá uma meia dúzia de livros, e daqueles foram tirados vários, e todos bons. Tem alguns que a gente lê e não entende, é normal. Mas não é o livro que está errado, é nós que ainda não estamos prontos para ler aquele tipo de leitura. Mas vamos procurar outra e outra, porque tem muitas. Numa delas vamos nos encaixar e vamos começar esse processo do conhecimento. Porque se não temos o conhecimento, não vamos ter consciência e vamos agir erroneamente. Isso é fato consumado. Medita, de vez em quando, no perdão e no modo pelo qual podes aplicá-lo. Não deixes demorar em teu coração o ressentimento, caso alguém te ofenda. Eu gostei dessa frase pelo seguinte:
Aqui não é, não estou proibido de me ofender, de não gostar, de me magoar, mas não fica magoado por muito tempo. Vamos dizer assim, uns 2 dias. 2 dias já é bastante, né? Não, mas 2 dias eu acho que dá pra... A gente fica meio assim, meio emboradinho, meio pensativo uns 2 dias, e depois joga pro lado. Agora vai ficar... Tem pessoas que ficam a vida inteira alimentando uma mágoa, um ressentimento. E às vezes, pessoal, meu Deus do céu, às vezes foi um simples tempo de verbo. Isso nos incomoda. Eu costumava brincar quando eu ainda estava na ativa dentro da empresa. Vai fazer, eu estou mandando o cara ir fazer. E quando eu digo vá fazer, eu estou pedindo. E é só o tempo. É só a fonância da palavra. E quantas das vezes a gente não fica magoado, chateado por uma palavra, uma frase que não era nem para nós. A gente simplesmente ouviu, estava junto, ouviu. E não era para nós, era para uma outra. Foi mal direcionada e eu peguei para mim. E daí fico me torturando 1 semana, 2, até eu ter a oportunidade de ir afora, ir lá e dar o meu pegão também, né? Coisa feia. Então vamos ficar, não que eu não possa se ofender, mas vamos ficar ofendidos ali umas 3 horas, né? Já acho que pode ser, né? Eu estou me esforçando para 2 dias, viu? Eu acho que 3 horas é muito pouco. Uns 2 dias eu acho que eu consigo. Eu durmo, dou aquela descansada, eu sonho, daí uns 2 dias eu já dei aquela cena. Não que eu me esqueça, você está querendo demais, eu me esqueci e perdoe. Não, com 2 dias eu vou só diminuir a intensidade do problema. O ambiente do médium conscientizado, vejam bem, o ambiente do médium conscientizado do seu dever deve ser ameno e esperançoso, fazendo-se notar em todos os seus contornos a elegância transmutada de amor. É muito forte isso aqui, né? Vamos ter que nos manter direitinho. Tem que amar, tem que gostar, tem que respeitar com elegância. É bastante. Mas nós pode. Nós pode muito mais do que nós imaginamos. Eu diria que nós já até estamos fazendo isso. Mas a gente tem por hábito, nós os seres humanos, de prestar atenção, de valorizar as coisas ruins. Mas como somos bons nisso, né? Se for para fazer uma lista lá da casa da gente, das coisas que a gente gostaria de ter, meu Deus do céu, dá uma lista velha desse tamanho. E das coisas que eu já tenho, que eu diria que com certeza é muito maior do que aquela lista das coisas que eu não tenho, essa passa batida, a gente não valoriza. Até os momentos bons que a gente... Quantos momentos bons já vivemos? Quantos amigos já tivemos que se foram? Porque é assim. Cada um tem as suas tarefas para cumprir nos lugares aonde estiverem. E a gente esquece, não manda um abraço. Hoje, com essas facilidades que tem de mandar mensagem, a gente manda bem menos do que poderia. Isso adianta? Eu acredito que um pouco. Sim. Como é bom a gente saber que o cara se lembrou de mim e me mandou uma mensagem. Vai, eu fico faceiro. Eu me acho grandão nessa hora. O cara se lembrou de mim. Mas daí na mesma hora já vem aquela... Será que ele não está... O golpe. Será que ele não está precisando de alguma coisa? Mas ele está precisando, vai lá e ajuda. Às vezes é uma coisinha pequena. Às vezes é só um par de orelha. Mas vamos adiante. A doutrina espírita é uma das fontes sublimadas do aprendizado. A nós revelar leis ainda não formalizadas com a nossa convivência. É a obrigação de um médium atuante nos serviços de Jesus é ser o primeiro a entender e sentir, vivendo os preceitos legados pelo Mestre. A pregação do Evangelho, por toda parte, pelo exemplo, é o ideal.
para que o Cristo volte a conviver com os homens de maneira mais presente, por estar dentro de cada um. Se todos somos médiuns, o assunto é para todos. E o estudo da mediunidade é fascinante, mostrando-nos coisas nunca antes reveladas, à espera do nosso esforço, para que a luz se faça e a verdade dizemos: se quiseres ser santo, místico ou sábio, não fujas do povo, porque a humanidade é tu mesmo, em tamanho maior. E se o preparo já se faz em teu coração e na tua inteligência, ouve esse convite do Divino Amigo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então vejamos que a nossa obrigação é sermos melhor, é sermos honestos, é sermos dignos, preocupados não somente com o meu bem-estar, preocupado não somente com as minhas coisas. E o percentual é aquele. Se o que eu estou fazendo está agradando 4, 5, é muito pouco. Eu não estou agradando nem a minha família, aquela do convívio diário, que é a que eu tenho por obrigação amar e respeitar, ou respeitar e amar. E cá para nós, é as pessoas as quais a gente mais magoa, e esses do convívio diário. Esses a gente dá respostas erradas, respostas grosseiras, não presta atenção de quantas das vezes essas pessoas estão preocupadas com a gente, fazendo tudo aquilo que está dentro do seu possível. É uma preocupação que temos que ter sempre, nos nossos atos, nas nossas conversas, no nosso convívio. Que muitas das vezes queremos que as pessoas nos derem mais, nos ofereçam mais, mas não paramos para nos perguntar: será que elas podem? Muitas das vezes elas já estão além do limite. Além do limite. Fazendo tudo o que está ao seu alcance. E nós não estamos nem aí. E isso é tão simples, a gente começar a observar os comportamentos dos outros para tirarmos lição e o nosso. E perguntar: como será que Jesus agiria diante disso? Como será que aquele nosso Nerinho aqui, né, Joana? Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que está entre os melhores seres do mundo, que escreveu uns 500 livros, ele, o Emmanuel, o André Luiz e o Bezerra ajudando. Sabe quanto ele pegou dos lucros desses livros para ele? Nem um centavo. Isso é um homem bom ou não é? Tem mais por aí desse? Se tem, eu ainda não vi. Vamos pegar esses 500 livros e vamos vender ele só a 10 reais cada um. Quantos milhões teria o Chico? Mas ele dizia que ele era o carteiro do mundo espiritual. Ele escrevia cartas e mensagens para o povo, ou seja, para nós. Porque na literatura de Chico tem para todos os gostos. Tem alguns que a gente começa a ler e se assusta. Tem outros que a gente começa a ler e parece que se acha: essa história é a minha. Não, é a de muitos outros seres que têm uma vida semelhante à minha. Então o recado da noite era esse, que é função coletiva. Todos nós temos compromisso com todos, fazendo o nosso melhor.
que a nossa parte não fique para trás. Que a nossa parte, aquilo que nos cabe, vai ser feita. Jesus espera que façamos. E esse grupo de mentores amigos que nos aguardava, com esse ambiente preparado aqui no Harmonia e Luz, também. E eu diria que todas as religiões que pregam o bem estão também imbuídas da mesma função, da mesma tarefa. Que é dividir os conhecimentos, ajudar as pessoas para que elas cresçam. O recado era esse. Gente, obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele quer. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por este momento e nos preparar para que na hora do passe possamos nós concluir esse tratamento, essa cirurgia, se podemos chamar assim, com aquela energia positiva que se fizer necessária para o momento. Que a paz, que a harmonia e a luz esteja com todos. Que assim seja.